Olá a todos. Esse seminário é intitulado Teorema de Reconhecimento via Quasi-adjunções fracas de Killing. O teorema de reconhecimento de espaços de infinitos laços é um teorema clássico da topologia algébrica que diz que um espaço é do tipo homotópico de um espaço de infinitos laços se ele for um infinito espaço group-like. Nessa apresentação eu vou mostrar como esse resultado pode ser dado como uma equivalência de categorias homotópicas usando estruturas modelo e uma generalização de adjunções de Killing introduzidas por mim. A ideia básica é que temos uma adjunção a menos de certas resoluções naturais, de forma que a gente tem apenas um span unitário e um cospan unitário. Então, começando, um espectro é um objeto importante da topologia algébrica porque eles são os objetos que representam teorias de homologia e cohomologia. Um espectro é uma sequência de espaços pontuados, indexados pelos naturais, equipados com morfismos de suspensões, ou seja, de produtos smash num espaço YM com a esfera dimensão n menos m no espaço de dimensão n. Aqui as esferas eu sempre vou pensar como a compatibilização de um ponto do espaço euclidiano, e a gente assume que quando m igual a n, o morfismo estrutural é simplesmente a identidade, e eles são compatíveis no sentido que esses diagramas comutam. Então a gente tem uma sequência de espaços e uma sequência de morfismos de suspensões nos espaços. As invariantes topológicas importantes do espectro são os grupos de homotopia estáveis. A gente tem definições de esferas na categoria de espectros para todo P dado por um inteiro. Então não só a gente tem esferas de dimensão positiva, como também esferas de dimensão negativa. Isso nos permite definir os grupos de homotopia estáveis para todo P inteiro, como dado pelas componentes conexas dos espaços de morfismos da esfera de dimensão P em Y. Um espectro é dito conectivo se os grupos de homotopia estáveis deles forem triviais para dimensões negativas. E a gente diz que um morfismo entre espectros é uma equivalência fraca estável se para todo P ele induz um isomorfismo. A gente usa a notação para dizer que F pertence à classe de equivalências fracas estáveis. Uma equivalência entre categorias é dada por uma adjunção, que é um par de funtores entre duas categorias, equipadas com uma unidade e uma counidade, que satisfaz as equações de unidade e counidades dadas por esses diagramas. E a gente diz que essa adjunção é uma equivalência se eta e epsilon forem isomorfismos. Então esse conceito de equivalência aqui eu vou tentar dar uma generalização usando estruturas do modelo. Um exemplo de adjunções importantes no que eu vou apresentar aqui são a adjunção entre o produto de smash com esferas e o funtor de espaço de laços, de dimensão finita. E também tem uma adjunção entre a categoria de espaços topológicos pontuados e espectros, onde eu junto todos os suspensões em um só espectro, e eu adjunto à direita desse funtor de suspensão é o funtor de espaço base do espectro, que simplesmente me retorna o espaço de dimensão zero do espectro. Um funtor importante aqui é o funtor de espaço de laços infinitos. Ele é construído da seguinte forma: por causa das adjunções do slide anterior, a gente tem morfismos estruturais adjuntos de cada espaço do espectro no espaço de laços de espaços de dimensão maiores. Em particular, em dimensão zero, você sempre tem uma inclusão do y0 num espaço de laço dos espaços de dimensão maiores. Então, você tem um espaço de laço de dimensão 1 do y1, espaço de laço de dimensão 2 do y2 e assim por diante. E a gente tem inclusões desses espaços de forma que a gente pode definir o colimite, ou seja, uma união de todos esses espaços. Quer dizer, uma união encaixante, né? Isso define um espaço de laços infinitos, que é um espaço muito importante e interessante em termos topológicos e algébricos, só que categoricamente ele é complicado de trabalhar porque ele não é um adjunto. E geralmente as ferramentas de teoria de categorias são mais úteis para analisar funtores quando eles são adjuntos. Então, basicamente, o que a gente está tentando aqui é achar um contexto onde eu posso tratar esse funtor como se ele fosse um adjunto à direita.
Bem, como eu falei que as imagens para esse funtor têm estruturas algébricas interessantes. E essa estrutura algébrica é melhor descrita por um operádio. Um operádio é dado por um funtor contravariante da categoria de conjuntos finitos, na categoria de espaços topológicos, onde o conjunto vazio é mandado para o espaço terminal, com um ponto. A imagem de um conjunto A por P é um espaço cujos pontos eu considero como um espaço de operações abstratas com entradas indexadas pelo conjunto A. Então, para o conjunto com só um elemento, eu vou assumir que eu tenho uma identidade abstrata. E a gente assume que eu posso fazer uma composição dessas operações abstratas da forma usual, de forma que essa composição seja associativa, unitária e equivariante. Álgebras sobre um operádio são dadas via uma mônada descrita pela construção Coend, que dá classes de equivalência de pares dados por uma dessas operações abstratas e sequências indexadas por A de elementos de X. Então, um P-espaço, uma álgebra sobre esse operádio, pode ser pensada como uma interpretação concreta dessas operações abstratas como operações nesse espaço X. E a gente assume que essas operações em X satisfazem esses axiomas de ação. Uma família de operádios importantes são os operádios de mergulhos, que são dados em cada dimensão n, para um conjunto A, é o espaço de mergulhos de A cópias do Rn dentro do Rn. Todos esses operádios, eles se encaixam dentro do outro. Eu posso, para a dimensão m menor do que a n, eu posso incluir esses mergulhos nos mergulhos maiores via essa fórmula, de forma que eu posso definir um operádio de mergulhos infinitos como um colimite. Aqui em dimensão 2 eu tenho um exemplo de certos mergulhos, e eu consigo pensar em espaços de laços infinitos como álgebra sobre esse operádio, pensando que para uma família de laços eu posso colar nesses mergulhos como ilustrado nesse desenho aqui. Uma classe de operádios importantes são infinitos operádios, que são os operádios que são todos os espaços subjacentes são contráteis. Ele ser contrátil basicamente diz que as álgebras sobre esses operádios vão ser associativas e comutativas a menos de homotopias que são coerentes. E a gente ainda assume que esses infinitos operádios são equipados com aplicações no operádio de mergulhos infinitos, porque isso nos permite que os espaços de infinitos laços também vão ser álgebras sobre esses infinitos operádios. Além disso, por uns motivos técnicos, a gente vai assumir que a filtração induzida por esses morfismos psi satisfazem a condição de que o ENA, para cada conjunto A, é homotopicamente equivalente ao espaço de configurações de pontos indexados por A no espaço euclidiano Rn. Os operádios de mergulhos infinitos não são infinitos operádios, eles não são contráteis. Então, uma solução para isso é dada pelos operádios de Steiner, que são operádios de caminhos de mergulhos de cópias de Rn no Rn. Só que a gente assume que apenas quando o caminho está no final dele no 1, as imagens desses mergulhos são disjuntas, e quando no começo do caminho no 0, eles são todos em identidade. Então, para ilustrar esse operádio, a gente tem aqui, quando t é igual a 1, a gente tem mergulhos disjuntos, e conforme t vai se aproximando de 0, todos os mergulhos vão se aproximando da identidade. Além do funtor de espaços infinitos, a gente também tem um funtor de desenlaçamento, que para uma álgebra sobre um infinito operádio, nos dá um espectro
descrito pela construção bar. Basicamente, um ponto desse espectro é dado por uma árvore enraizada. Esse R aqui é um vértice que a gente chama de a raiz, onde todos os vértices internos eu decoro com um elemento desse operádio, e as folhas eu enfeito com elementos de X. Além disso, a gente associa a um U, a um vetor U do espaço euclidiano, e para cada uma das arestas internas, quer dizer, um conjunto de arestas internas para cada uma das alturas, eu associo um número real entre 0 e 1, de forma que todos, o T0, T1, T2 e T3, a soma deles dê igual a 1. Então a gente diz que eles são elementos de um simplexo topológico. Esse funtor também não é um adjunto à esquerda, mas assim como o espaço de infinitos laços, dentro da teoria de categorias modelo, eles vão induzir um adjunto à esquerda. Então, o que é uma categoria modelo? É uma axiomatização da teoria de homotopia em espaços topológicos que eu posso aplicar em outras categorias. Então, o que eu assumo é que eu tenho uma categoria T bicompleta equipada com 3 classes de morfismos que eu chamo das equivalências fracas, as cofibrações e as fibrações, satisfazendo a propriedade que W satisfaz a propriedade 2 de 3, quer dizer que sempre que eu tenho 2 morfismos componíveis, nesse triângulo, se 2 deles forem equivalências fracas, o terceiro também vai ser. E também satisfaz que qualquer morfismos entre uma cofibração e uma fibração, se um deles for uma equivalência fraca, ou a fibração ou a cofibração, eu vou ter então um levantamento, que é um morfismo aqui na diagonal, que faz o diagrama como está. A gente também assume que a gente tem equipado sistemas de fatoração, que é, para cada morfismo dessa categoria, eu tenho funtorialmente uma fatoração numa cofibração trivial, ou seja, uma cofibração que também é uma equivalência fraca, seguida de uma fibração. E também uma outra fatoração funtorial do morfismo em uma cofibração, seguida de uma fibração trivial. Exemplos de categorias modelo são dados por espaços topológicos. A gente tem uma estrutura modelo cujas equivalências fracas são equivalências homotópicas fracas, ou seja, que induzem isomorfismos nos grupos de homotopia. As cofibrações são morfismos homotopicamente equivalentes a cofibrações de Hurwitz. E as fibrações são fibrações de Hurwitz. Na categoria de espectros, a gente também tem uma estrutura modelo que as equivalências fracas são morfismos que em cada dimensão é uma equivalência homotópica fraca. As fibrações são morfismos que em cada dimensão são fibrações de Hurwitz. E as cofibrações são dadas de uma forma análoga a essa aqui, mas com alguns detalhes que a gente não vai entrar neles. Existe uma outra estrutura modelo na categoria de espectros, que é a mais interessante, cujas equivalências fracas são as equivalências homotópicas estáveis, que é aqueles morfismos do começo desse seminário, que tem as mesmas cofibrações, só que as fibrações são uma estabilização dessas fibrações. A gente vai entrar em detalhes sobre como essa construção se dá um pouco mais para frente. Temos também uma estrutura modelo na categoria de álgebra sobre um infinito operádio, onde um morfismo é uma equivalência fraca. Se você esquecendo a estrutura algébrica, ele é uma equivalência fraca como espaço, no nível de espaços topológicos, e da mesma forma é uma fibração se ele for uma fibração de Hurwitz quando você esquece a estrutura algébrica. Bem, esses outros exemplos eu não vou entrar por questões de tempo. Numa categoria modelo, eu posso desenvolver de forma axiomática que é uma homotopia, usando objetos cilindros e objetos de caminho. Um objeto cilindro é uma fatoração do morfismo codiagonal em uma cofibração seguida de uma equivalência fraca. E um objeto de caminhos é uma fatoração da diagonal dada por uma equivalência fraca seguida de uma fibração. Então eu posso definir homotopia entre dois morfismos F e G como sendo uma homotopia esquerda, sendo um morfismo aqui que faz esse diagrama aqui como está, ou uma homotopia à direita, como sendo um morfismo
aqui que faz esse diagrama aqui como tá. Na categoria de espaço topológico, se você tem uma homotopia esquerda, sempre tem uma homotopia direita, mas no caso geral isso pode não ser verdade. E a gente diz que os dois morfismos são homotópicos se existe ambas a homotopia esquerda e uma homotopia à direita. Dado que eu posso definir uma homotopia entre morfismos, eu posso definir equivalências homotópicas, que são morfismos que têm inversas a menos de homotopia. Um teorema importante da teoria de categorias modelo é o teorema de Whitehead, que diz que se você tem dois objetos que são bifibrantes, com isso eu quero dizer que os objetos são cofibrantes, no sentido que o morfismo inicial é uma cofibração, e eles também são fibrantes, no sentido que o morfismo terminal é uma fibração. Então, se os dois objetos forem bifibrantes, o conjunto de equivalências fracas entre x e y coincide com as equivalências homotópicas. E para esses objetos bifibrantes, essa equivalência homotópica, a relação de equivalência homotópica é uma relação de equivalência. Isso nos permite definir a categoria homotópica de uma categoria modelo como sendo a categoria cujos objetos são dados pelos objetos bifibrantes de T, e os morfismos entre os objetos são as classes de equivalência homotópica dos morfismos entre esses objetos. E aqui chega a generalização de uma adjunção que eu preciso para o resultado que eu quero, introduzido num artigo meu publicado esse ano, que é parecido com uma adjunção. Eu tenho ainda um morfismo, funtores S e lambda entre duas categorias modelo, só que agora eu assumo que eu tenho uma resolução C e uma resolução F, de forma que eu tenho um span unitário e um cospan counitário, onde S lambda é compatível com a estrutura modelo, no sentido que S é derivável à esquerda, querendo dizer que ele preserva objetos cofibrantes e equivalências fracas entre eles, e lambda preserva objetos fibrantes e equivalências fracas entre eles. Essas resoluções preservam objetos cofibrantes e objetos fibrantes. O eta' ou epsilon' desse span e cospan são equivalências fracas naturais. E eu assumo que essas equações naturais de unidade com unidade são satisfeitas apenas a menos de homotopia nesse contexto. A resolução para uma span unitária que eu preciso é a resolução bar, que para uma álgebra sobre um infinito operade me dá essa resolução da construção bar, onde um ponto desse espaço é dado de novo por árvores enfeitadas, só que agora eu também enfeito a vértice raiz por um elemento desse operade. A estrutura de infinito álgebra dessa construção é dada por essas formas aqui, que eu não vou entrar em detalhes por falta de tempo. Mas com essa resolução eu posso definir esse span unitário, onde o eta' é simplesmente dado pela composição de operades aplicados nessas sequências de elementos de x indexados pelas folhas da árvore. O span unitário é dado a imagem do eta é dada por um laço, onde um vetor u é mandado onde ele é mandado é dependendo de se ele está contido na imagem das imersões associadas ao αr, o alfa da raiz. Se ele está contido na imagem de um desses mergulhos associados ao αr, então o U é mandado para a árvore acima, que está na parte acima desse mergulho específico, e o vetor associado a esse é a imagem inversa por esse αrU do vetor U. Se o U não está contido em nenhuma das imagens, então ele é simplesmente mandado para um ponto no infinito. Então isso me dá um span unitário. Para o cospan counitário, eu preciso de um funtor de petrificação, que é definido de forma análoga ao espaço de infinitos laços, exceto que sendo que em cada dimensão eu pego o colimite dessas sequências de espaços de laços, que eu tenho uma sequência para cada dimensão, dadas assim.
coisa interessante sobre esse funtor de especificação, que a gente pode caracterizar as equivalências fracas estáveis como sendo os morfismos cuja imagem pela especificação for uma equivalência fraca homotópica em cada nível. O co-espanco unitário, então, é definido simplesmente como a inclusão dos espectros nessa especificação, dado por essa fórmula aqui. E o epsilon é dado tomando, para cada árvore dessas, eu pego a composição e eu aplico nas sequências de laços indexados pelas folhas da árvore. E eu aplico eu defino um laço onde eu pego como domínio V um subespaço ortogonal ao vetor U, só que eu aplico ele transladado pelo vetor U. Então, nesse caso aqui, a imagem do εn é o laço dado por esse subespaço afim ortogonal a U, mas transladado por U. Então, isso nos dá uma quase adjunção fraca de Killing, o que induz uma adição de categorias homotópicas. Então, esses funtores de espaços de laços infinitos de desenlaçamento, que não são adjuntos, induzem adjunções no nível de categorias homotópicas. Infelizmente, ainda não tenho uma equivalência de categorias, porque o eta e o epsilon não são equivalências fracas naturais. O que a gente tem que eta é um comportamento de grupo, no sentido que em homologia ela induz isomorfismos apenas depois de localizar nas componentes conexas que formam um monoide. Então não tem inversas necessariamente, então eu incluindo inversas formais, isso dá um isomorfismo no nível de homologias. Enquanto o epsilon é apenas um recobrimento conectivo, que quer dizer que ele induz um isomorfismo apenas nas dimensões positivas, não nas dimensões negativas. O que resolve isso é o conceito de uma quasi-mônada idempotente, que vai induzir novas estruturas modelos na nossa categoria. Então, dado uma categoria modelo, se eu tenho um par de autofuntores de forma que eu tenho um span natural, satisfazendo essas condições de compatibilidade, que eu não vou entrar em detalhes sobre todas elas, mas em particular essa terceira diz que ela funciona como uma projeção a menos de homotopia. Se eu aplicar as duas vezes, eu não altero nada a menos de equivalências fracas. E quando eu tenho uma quasi-adjunção, quando eu tenho uma quasi-mônada idempotente, ela induz uma nova estrutura modelo na categoria modelo, de forma que as equivalências fracas são os morfismos cuja imagem por Q são equivalências fracas, tem as mesmas cofibrações, mas as fibrações são as fibrações tal que esses diagramas induzidos são pullbacks homotópicos. A categoria de espectro, a categoria estável, quer dizer, a estrutura modelo estável de espectros é induzida da estrutura não estável, da estrutura modelo não estável, pela mônada idempotente de espectrificação. Com isso eu posso definir uma quasi-adjunção idempotente como sendo uma quasi-adjunção de forma que o quasi-mônada e quasi-comônadas dadas por essas fórmulas são idempotentes nesse sentido definido, que eu defini. E agora o teorema de reconhecimento de infinitos laços pode ser dado pelo fato que é uma quasi-adjunção que é idempotente, ela induz uma equivalência nessas estruturas modelos induzidas pelas quasi-mônadas e quasi-comônadas. E um corolário disso é que a quasi-adjunção fraca que a gente construiu aqui, ela induz uma equivalência entre a subcategoria homotópica de infinitos espaços group-like e a categoria homotópica de espectros conectivos. Em andamento, a gente pode usar a teoria de operados relativos e categorias de espectros mais bem estruturadas, chamadas de S-módulos. E agora eu estou trabalhando numa equivalência entre a categoria de infinitos álgebras sobre infinitos anéis com a categoria de
de álgebras comutativas espectrais. Que esse é trabalho em andamento ainda. Bem, eu queria agradecer, acabou meu tempo. E aqui está a bibliografia dos resultados clássicos e onde o maquinário de quasi-adjunções são construídas. Obrigado.